Bom, a gente ia começar a aula de hoje falando um pouco da lei das organizações sociais, que é a Lei 9637 de 98, né? Que é uma segunda lei aí desse novo marco normativo que o Brasil implantou em boa hora na segunda metade da década de 1990, né? A Lei das Organizações Sociais traz em seu preâmbulo, né, que dispõe sobre a qualificação. Esse é um ponto importante. Quando a gente está falando de organização social, então nós estamos falando de uma entidade qualificada, né? Entidades qualificadas como organizações sociais. Trata também lá do Plano Nacional de Publicização, né? Esses termos, Programa Nacional, esses programas foram muito comuns na estrutura criada pelo ex-ministro Bresser Pereira. A extinção dos órgãos e entidades que mencionam a absorção das suas atividades por organizações sociais e da outra providências. Essa lei ela é menor do que a lei de concessões, mas ela é muito importante, né? Ela é muito importante aqui para o nosso tema, né? Ela foi dividida só em 2 capítulos, né? No primeiro deles a gente tinha lá a qualificação do que é uma OS, a questão do Conselho de Administração, lá, salvo engano, na seção 2, o contrato de gestão, execução e fiscalização dos contratos de gestão, fomento das atividades sociais e a desqualificação das organizações sociais, enquanto no segundo capítulo estava mais estranha o modelo dela, né? As disposições finais, as disposições transitórias, né? As highlights dessa lei, elas estão, obviamente, nos primeiros artigos, como de hábito, né? Então, você tem lá o capítulo 1º, o artigo 1º, o início de tudo, falando que o Poder Executivo é o responsável por qualificar determinada entidade como essa, né? Pessoas jurídicas de direito privado, que atendam às exigências da própria lei, desde que sejam instituições destinadas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. Quando surgiu a lei das OS, eu estava já recém-formado, digamos assim, há algum tempo, né, mas ainda recém-formado, e eu tive uma expectativa muito grande, sabe? Porque, e em certa medida, essa expectativa se confirmou, né? Porque eu imaginei que a gente teria uma pequena, se dá para falar assim, uma pequena revolução no trato da coisa pública e da relação da coisa pública, da administração pública, com a prestação, com a execução de direitos sociais prestacionais, né? Isso me parecia claro na lei das OS, né? E, de fato, isso se confirmou com muito sucesso, como a gente viu ontem aí, a partir de experiências objetivas, experiências concretas, experiências que você é chamado a emendar. Mas, de todo modo, eu acredito que nesses 22 anos das organizações sociais no Brasil, elas têm, de fato, mais, sobretudo na área da saúde, em algumas outras áreas, mais coisas boas a contar do que coisas ruins. De maneira geral, por sinal, essa é um pouco a experiência da administração pública municipal com o terceiro setor, né? E que é tão diferente em cada município, né? Se você for observar o gasto público, né, a despesa pública com o terceiro setor, ela é mais multifacetada e maior em Franca do que em Ribeirão Preto. Franca é uma cidade que é metade de Ribeirão Preto, né? Ela tem metade da população de Ribeirão Preto e tem um gasto maior, bem maior, quase o dobro, não chega a ser quase o dobro, mas é 50% maior do que o gasto de Ribeirão. Você vê a quantidade de entidades que interagem com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, quantitativamente é muito menor que em Franca, e mais do que isso, olha que incrível, né? Em áreas muito mais restritas. Em Franca você tem terceiro setor, incluindo OS, atuando com turismo, esporte. Aqui em Ribeirão não, é tudo muito mais restrito, né? Você vê, tem uma certa apetite de cada município para essa interação, né? Não tem esse apetite, não faz, presta bons serviços diretamente. Aqui na região do Ribeirão tem municípios assim, Luiz Antônio não tem nenhuma relação quase com o terceiro setor. Tem alguma, teve até 4 anos atrás,
é uma entidade grande que prestava serviços, acho que era assistência social e tal, mas são poucas, são pouquíssimas, porque são municípios, normalmente, que têm uma capacidade grande de atuar diretamente, já estruturas organizacionais consolidadas, mas aonde isso não existia, aonde isso estava enfraquecido, houve um espaço profícuo para que as OSs, né, prosperassem, né? E a partir de 98, depois também as OCIPs, né, de maneira geral, associações, fundações privadas que lentamente conseguiram ir entrando nesse espaço público e que, de fato, em algumas localidades tem uma importância fundamental. A lei em si, lá na frente, ela vai trazer sobre os conselhos de administração e diretoria, ela é bem específica no artigo 2º, vai elencando requisitos essenciais para que uma pessoa jurídica possa ser apontada, né, qualificada, habilitada como S, e distribui essa habilitação, a gente pode dizer assim, tentando fazer uma tipologia, em 2 grupos, né? O primeiro consiste na comprovação do ato constitutivo, dispondo sobre diversos aspectos, está lá à luz do inciso 1º do artigo 2º, né? Entre eles a existência de conselho de administração, de diretoria, e o segundo se refere à conveniência e oportunidade testadas, né? Reconhecidas por ministro de Estado. O artigo 3º descreve a forma de estruturação, a forma de composição necessária ao Conselho de Administração, enquanto o artigo 4º vai expõe, melhor dizendo, as atribuições privativas do respectivo Conselho de Administração, né? O Conselho de Administração ele tem uma função muito importante nessas entidades, né? Eu faço uma analogia, quase como um Conselho de Administração no SA, né? O poder de decisão está na mão dele, né? O Conselho de Administração hardcore de uma entidade desse porte, de uma organização social. Exige que os instrumentos... A questão é sempre essa, exigir que os instrumentos técnicos jurídicos, que os instrumentos formais sejam cumpridos à risca, né? Os institutos, eles fazem com que a organização, institutos formais, a lei, os institutos informais, todo marco costumeiro de atuação, eles exigem que você transforme isso em documentos. Bom, nos artigos 5º até o 7º, 8º, até o 7º, na prática, trazem o regulamento referente ao contrato firmado pelo Poder Público e pela OS. Tal instrumento é o contrato de gestão, né? E o seu objeto será a execução de alguma ou de algumas das atividades elencadas lá em cima no artigo 1º da lei, observados, obviamente, o link, né? Os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ou como os economistas gostam, já que a gente está falando de economistas, economicidade, esse é o termo dos caras, né? Além, é claro, dos prazos, né? No contrato você tem que constar lá a especificação do programa de trabalho proposto pela OS, os critérios referentes à avaliação das atividades e serviços prestados, limites de remuneração, né? De remunerações dos respectivos dirigentes empregados. Lembram desse termo, dirigentes empregados, artigo 7º, inciso 2º e 3º? As demais cláusulas elas deverão, então, ser definidas pelos respectivos ministros de Estado, autoridades supervisoras, à luz do que prevê o parágrafo único lá ainda do artigo 7º, né? Eu trouxe uma definição para vocês da Irene Noara. Eu tenho um hábito de indicar a Irene Noara, né? As obras da Noara. Eu acho que eu sempre indico muito o Bresser Pereira na Reforma do Estado, que é um site muito competente, dali você tira toda a bibliografia dele, e eu queria deixar como base bibliográfica de indicação a Irene Patrícia Noara, né? O livro dela é uma ótima revisão bibliográfica para você estudar qualquer tema de direito administrativo em qualquer espaço, porque ela meticulosamente, né, capítulo a capítulo, né, vai encontrando as saídas. E na parte referente ao tema, ela tem N indicações bibliográficas, inclusive delas. Então, acho que esse é a doutrina dela é o ponto de partida para você começar a caminhar
né, para outras searas do direito administrativo, porque ela vai te conduzir. Ela vai te conduzir ao Carvalhinho, ela vai te conduzir ao professor Bandeira de Mello, os grandes pesquisadores da PUC, ela vai te conduzir a Curitiba, o professor Marçal Justem Filho e outros grandes pesquisadores também da Federal do Paraná e da PUC Paraná, ela vai te levar ao sul do Brasil, né, a pesquisa científica em direito administrativo no sul do Brasil, ela vai te levar à Bahia, tão importante para o direito administrativo, a UFMG, trazendo aí a pesquisa científica dos professores da UFMG, da Maria Tereza Fonseca Dias e de outros. Ela vai te conduzir Brasil afora, né, na nossa pesquisa científica pátria sobre direito administrativo. Por que o direito administrativo? Em que pese seja uma fonte importante para você estudar direito internacional, mas o direito estrangeiro, por assim dizer, ele é muito uma experiência nossa, né? Porque ele nasce da Constituição Federal e dos ditames da Constituição Federal, das relações do Estado brasileiro com o cidadão, do Estado brasileiro com o mercado, do Estado brasileiro com o terceiro setor. Então, isso é muito relevante, isso digamos, o principal. Então, a minha indicação básica de bibliografia é a IEM, né?